E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, né? A paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo aí, assistindo agora ao vivo. E bom dia, né? Boa noite, eu não sei o horário também que você vai estar vendo depois, independente se através do Facebook ou do YouTube, né? Mas o mais importante, gente, é que você possa estar ligado aí, independente da hora que você for assistir. Eu tenho certeza que Deus preparou algo especial para o seu coração nesse dia. Eu quero deixar um texto aqui de 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, que diz o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa passagem no livro de 1 Samuel fala de quando Deus rejeitou o rei Saul como rei sobre Israel. Deus foi claro numa ordem que Deus mandou o profeta ir lá e dar uma palavra para o rei, deu uma ordem clara para ele, falando: olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Vai naquela cidade, fere Amaleque, mata tudo que tiver lá, tanto animal, quanto criança, quanto adulto, acaba com tudo, passa ao fio da espada. Não peguem nada para vocês e tal. Final das contas, o Saul foi, matou tudo, matou todo mundo, porém o melhor das vacas e das ovelhas, a Bíblia fala que ele separou e deixou o rei com vida, né? E trouxe, né? E fazendo aquela comemoração: tá aqui o grande rei tal, o rei Saul acabou com tudo que ele tinha, e hoje ele é nosso refém, ele é nosso prisioneiro e tal. E assim, buscando aquela, sei lá, talvez uma aceitação, uma aprovação popular. E engraçado que Deus envia, vê aquilo, manda o profeta aí falar com Saul. E quando o profeta chega, fala: e aí, você fez o que Deus te mandou? Não, fiz tudo conforme Deus me mandou e tal. E aí o profeta pergunta: que barulho de ovelha é esse que eu estou ouvindo? E ele fala: na verdade, isso aí é o povo que quis separar o melhor das ovelhas e das vacas para poder sacrificar o Senhor. E aí deu desculpa, falando, tirando de sobre si a culpa e jogando a culpa nos outros, falando que era o povo que tinha feito, mas quem era rei era ele, né? Então quem tinha tomado a decisão era ele. E aí, o povo quis sacrificar, separar o melhor das vacas, das ovelhas, para poder sacrificar o Senhor. E o povo resolveu deixar o rei com vida. E aí a Bíblia fala que o profeta foi lá, matou o rei ali na frente de todo mundo, aquele rei inimigo que Deus tinha mandado ser destruído. E Deus trouxe essa palavra através da vida do profeta para o rei Saul. Falou: olha, a rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. E eu quero me deter nesta palavra com você. Eu não quero dar sequência na palavra, porque hoje a ideia aqui não é falar sobre o rei Saul especificamente, mas é falar sobre a questão da rebelião, né? O mal que a rebelião ela pode causar na nossa vida. Eu percebo hoje que infelizmente tem muitas pessoas perdendo grandes oportunidades. Tem muitas pessoas que poderiam estar caminhando muito melhor, estar longe, estar servindo a Deus, estar sendo bênçãos em vários lugares, mas hoje, devido à rebelião, devido à rebeldia, à atitude de rebeldia, de desobediência, de ignorância contra a palavra, contra os seus líderes, muitas das vezes estão acabando com suas vidas espirituais, sabe? O que eu vejo hoje muito? A rebelião, né? A rebelião ela é comparada, diz que ela é pior do que o pecado de feitiçaria. E a feitiçaria é justamente o camarada pegar, buscar outros seres que não seja Deus, para que eles nos dê revelações, para que eles nos deem curas, para que façam isso, façam aquilo outro. Então, quando a pessoa está, como se diz, ela toma uma atitude de rebeldia contra Deus, é como se ela estivesse dizendo assim: olha, eu não preciso de Deus para poder guiar a minha vida, eu tenho meus próprios meios, sabe? Então, quando a pessoa às vezes tem aquele negócio de desobedecer, ela está dentro de um lugar, dentro de um grupo, onde tem uma liderança sobre a vida dela, e a direção de trabalho daquele grupo ali é uma:
através daquela liderança. E essa pessoa começa a criar problemas, começa a reclamar, a fazer questionamentos, e começa a achar ruim, começa, muitas das vezes, influenciar os outros que estão ali. Porque esse aqui tá errado, o líder tá errado, que não sei o quê. E começa a criar problemas. Essa pessoa está tendo uma atitude de rebeldia. E eu quero falar principalmente para vocês aí, então, às vezes dentro de uma igreja evangélica, principalmente, porque eu também sou de uma igreja evangélica. E uma coisa que eu digo para vocês, a primeira palavra que eu quero dar aqui: respeite o seu pastor, respeite o seu líder espiritual, sabe? As igrejas evangélicas, a gente tem diversas denominações, a gente tem metodista, tem wesleyana, tem presbiteriana, tem igreja assembleia, tem Maranata, tem Igreja da Graça, tem Igreja Adventista, Igreja Universal, Igreja Batista, são várias, e muitas outras que eu poderia estar citando o nome aqui, não tem como citar todas. Mas enfim, o que a gente precisa aprender aqui? Cada igreja ela tem uma organização interna. E quando você chega nessa igreja, certamente você passa por um período ali onde você é preparado, você é ensinado, é explicado para você o que você pode ali naquela igreja, o que você não pode, como a igreja funciona. Né? Pelo menos na minha igreja, a gente faz assim. Meu pastor, pastor Robson Ferreira da Graça, aqui de Batiba, da primeira igreja batista em Batiba, a gente tem lá na nossa igreja uma classe chamada Classe dos Novos. Então, para a pessoa que está começando aí na nossa igreja e que ela quer se tornar membro da nossa igreja, ela tem que ir para essa classe dos novos. Mesmo que ela já tenha sido batizada em outro ministério, ela vai ficar nessa classe dos novos num período mais ou menos de 3 a 4 meses participando. É como se fosse uma escola bíblica dominical, mas para os novatos na igreja. E ali essa pessoa ela aprende, pega do zero lá na Bíblia, é falado, é trabalhado ali, mostra como a igreja funciona, qual a visão que a igreja tem, né? E o que você pode, o que você não pode, as regras da igreja, as normas que a igreja tem, a organização da igreja, como funciona, a visão da igreja, tudo é passado ali na classe dos novos. E aí o que acontece? No final desse curso, por exemplo, para uma pessoa que ainda não se batizou e quer se batizar e tem desejo de se batizar, ela vai tomar as próprias conclusões, se ela quer passar pelo batismo ou não, para poder se tornar membro da igreja. E aquele que já é batizado, que às vezes veio de outro ministério, ele também tem essa oportunidade de analisar. Pô, será que é isso aqui mesmo que eu quero? Será que o que essa igreja aqui ensina está de acordo com aquilo que eu quero para a minha vida? E aí a pessoa ela é deixada livre para tomar a decisão se quer se tornar membro da igreja ou não. Então, o que acontece? Quando, a partir do momento que você tem esse conhecimento, né, como a igreja passa, das normas que a igreja tem, das doutrinas da igreja, dos ensinamentos da igreja, né, das regras ali, dos usos e costumes da igreja, e você diz: eu quero ser parte dessa igreja, eu quero ser membro desse ministério. Então o que acontece? Você automaticamente está numa condição em que você precisa obedecer aquilo que você concordou, sabe? Quando você diz sim, eu quero fazer parte desse ministério, eu quero fazer parte desse grupo que está sob a autoridade desse pastor, independente do pastor que seja, desse líder espiritual, dessa pessoa que está aí, então automaticamente você está concordando com aquilo que é ensinado ali, com aquilo que é colocado como uma regra, como uma norma ali naquele lugar. E se você, depois de um tempo, começa a se revoltar contra isso, e começa a se rebelar contra isso, e começa a achar ruim, começa, porque o pastor, isso que ele fala tá errado, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. A minha palavra para você é o seguinte: se você hoje se encontra dentro de um ministério, você talvez entrou tem algum tempo, e você não está satisfeito com aquilo que você tem visto ali, às vezes o que tem sido ensinado, você não está concordando, você está achando ruim, a primeira coisa que eu digo para você, ao invés de você sair falando para os outros irmãos, criticando, metendo a lenha no seu pastor, ou em quem está liderando sobre a sua vida, às vezes é um ministro de louvor, talvez seja até um líder de célula da sua igreja, um supervisor de células, talvez seja um líder de jovens, e às vezes você fica aí criticando a maneira como tem sido feito o trabalho, a visão que tem sido trabalhada ali, talvez o problema esteja na gente. E sabe o que mais que eu aprendi? O seguinte, que se eu não estou satisfeito no lugar, eu vejo que aquele lugar, a visão que está ali, não é uma visão que eu entendo que é a visão que Deus tem para a minha vida,
Então eu preciso orar a Deus, pedir para Ele me direcionar e procurar um lugar aonde tem uma visão que bata com aquilo que eu quero para mim. E eu saio. Mas a partir do momento que você está dentro do ministério, que você conhece o ministério, você sabe como o ministério trabalha, sabe? E você decide participar ali, então você tem que aceitar o que é ensinado ali e a visão que o ministério tem colocado. Se você for contra isso, você está com atitude de rebelião e você está cometendo um pecado grave. Amém? Então eu peço que você entenda isso. Até mesmo na vida secular hoje. Se você entra numa empresa, na entrevista de emprego é explicado, ó, o seu trabalho aqui vai ser isso, isso, isso e isso. Você vai fazer assim, 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 funciona assim, o horário é de tal hora até tal hora. Então, se você concordou em assinar um contrato de trabalho ali, o que o seu patrão espera é que você cumpra as suas obrigações, porque antes de você entrar já foi explicado para você como funcionava. Então, gente, vamos parar de reclamar, vamos parar de ficar criticando os nossos líderes. Respeite seu pastor, sabe? Respeite o pastor da sua igreja, do seu ministério, respeite a sua liderança. Eu conheço líderes abençoados que têm pagado preço por gente rebelde, difícil, que critica, que fala mal, sabe? Líderes que têm chorado diante de Deus, que sobem monte, que fazem propósito, fazem campanha, que muitas vezes membros de igreja, que são os que mais metem a lenha, não sabem. Sabe? Então, gente, vamos parar de criticar os nossos líderes. Os nossos líderes, eles carecem das nossas orações. Eles carecem de nós orarmos pela vida deles, porque o que está sobre eles, sobre a vida deles, é um fardo de muitas pessoas, de centenas, de milhares, às vezes, de pessoas que estão sob a liderança deles, que eles terão que prestar contas diante de Deus. E sabe de uma coisa? Mesmo que o seu líder ele esteja errando, não fale mal dele, sabe? Não fique metendo a lenha. Ora pela vida dele. Ora para que Deus haja na vida dele, para que haja arrependimento sincero. Porque a Bíblia fala que cada um de nós vamos prestar conta de si mesmo diante de Deus. E os pastores também vão ter que prestar contas das ovelhas, de cada um daqueles que eles lideraram durante a vida deles, sabe? E aquele que for achado em falta, tudo aquilo que ele tiver feito, se ele fez alguma coisa de errado, ele vai ter que se acertar com Deus depois. Então orem por eles. E mais aquela orientação que eu te dei, se você está num ministério onde você não está bem, você sabe, você entende, poxa, eu tenho uma característica mais assim, e essa igreja que ela é diferente, é uma igreja mais desanimada, porque aqui a igreja é meio parada, a igreja não tem, aqui o pessoal não bate palma, por exemplo. Eu gosto de bater palma, cantar alto, e aqui não faz isso. Então ora a Deus, peça a Deus para te direcionar para outro lugar, porque talvez você tá participando do grupo errado. Procura um ministério certo, que vai ser um lugar que vai estar abençoando a sua vida, que vai, como vou dizer, que você vai estar bem, que você vai poder desenvolver a sua vida espiritual. Mas acima de tudo, meu irmão e minha irmã, seja um homem de Deus, ore a Deus, leia sua Bíblia em casa, tenha tempo com Deus todos os dias e principalmente aprenda isso. Nunca fale mal daquele que está como líder, como um homem de Deus sobre a sua vida. O rei Davi, que ele foi ungido por Deus para poder ficar no lugar do rei Saul, que nós lemos no início aqui desse vídeo, que a Bíblia fala que Deus já tinha rejeitado Saul como rei, né, diante dele. Então o que acontece? Deus tinha rejeitado Saul, mas o rei Davi, em nenhum momento, ele levantou a mão dele para poder fazer nada contra o Saul. Sabe? E quando ele teve a oportunidade, os homens dele lá falaram assim, os homens que estavam com ele falavam, aí ó, o rei Saul está te perseguindo para poder te matar, porque a história é essa. O rei Saul foi rejeitado por Deus. Depois ele descobriu, ele percebeu que Deus tinha levantado, tinha escolhido Davi para ficar no lugar dele. Ele começou a perseguir Davi, querendo matar o rei Davi, querendo fazer maldade com o rei Davi. E o rei Davi começou a fugir dele, sabe? E ele teve uma oportunidade que o Saul um dia entrou numa caverna para poder se aliviar ali. Ele estava para fazer as necessidades fisiológicas dele. E o rei Davi estava escondido ali. E ele tinha a chance de matar o rei Saul, que estava vulnerável naquele momento. E os homens dele falaram, mata ele, aproveita a oportunidade. E ele falou, você está doido, ó? Longe de mim, eu tocar no ungido do Senhor. Então, mesmo sendo um líder errado, que faz aquilo que não presta, sabe? Às vezes você não está concordando com nada que ele está sendo ensinado desse ministério. Só, meu irmão,
Ora a Deus, peça para te direcionar, vai para outro lugar, mas nunca fique falando mal. E ore para Deus converter o coração daquele homem. Ore para que Deus tenha misericórdia dele, porque ele vai ter que prestar conta de tudo de errado que ele está fazendo. Mas nunca, jamais levante para poder falar mal de um homem de Deus. O Davi, em todo o tempo, ele honrou a memória do rei Saul, mesmo o rei Saul tentando matar ele, mesmo o rei Saul perseguindo ele. E quando o rei Davi foi levantado, né, que Saul morreu e o Davi foi colocado como rei sobre Israel, a Bíblia fala que depois de toda a casa de Saul morta, ele ainda achou lá na frente Mefibosete e trouxe Mefibosete para morar dentro da casa dele, que era um dos remanescentes da família de Saul, e honrou a memória do rei Saul. E a Bíblia chama o Davi de um homem segundo o coração de Deus. Sabe, Davi não foi um homem perfeito, mas era um cara que procurava estar em contato direto com o Senhor. Ele procurava buscar muito a Deus. Ele escreveu vários salmos, né, de exaltação e adoração ao nome do Senhor. E foi uma bênção no tempo dele. Mas em todo tempo ele sempre soube respeitar aqueles que estavam como autoridade sobre a vida dele. Então você hoje que me ouve, tome cuidado com isso, sabe? Se você é uma pessoa que está insatisfeito no ministério que você está, que você não concorda com algumas coisas, talvez você fique por aí falando do líder de jovens da sua igreja, do seu pastor, né? De algum líder, igual a minha igreja, a gente trabalha com célula, às vezes você fica falando do líder de célula, criticando o seu líder, sabe? Fala dos irmãos, fala da igreja no geral. A gente precisa entender que a igreja não é aquele templo lá onde a gente reúne, mas a igreja somos cada um de nós, é eu e você. Jesus, ele diz, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, quando você fala mal da igreja que você está falando mal de você também, porque você faz parte daquele ajuntamento ali, sabe? E se você vê alguma coisa que está fora do lugar e que precisa de mudar, de mexer ali, fazer alguma coisa diferente, você pode se levantar e ter a iniciativa de fazer. Comece fazendo você, porque às vezes através da sua atitude, muitos outros vão se despertar e vão começar a se movimentar também. Daqui a um tempo Deus muda o quadro, esse quadro que você está vivendo ali. Eu lembro de uma situação que passamos no ministério, né, um tempo atrás, e de uma igreja, né, que a gente estava, e eu comecei a participar. E a igreja estava tendo muitos problemas, né, de relacionamentos, muitas pessoas brigadas uns com as outras dentro da igreja, pessoas criticando o pastor, falando mal do pastor nas rodinhas. E eu, como novato, eu e mais alguns amigos, a gente começou a falar, cara, nós não podemos nos bandear nem para um lado nem para o outro. A gente precisa escolher ficar do lado de Deus, vamos ficar neutro nesse negócio, não vamos me envolver com isso não, porque os dois lados estão errados. Irmão em Cristo não pode ficar de mal do outro. Irmão em Cristo não pode ficar metendo a lenha no outro, falando mal um do outro, falando mal do pastor, dos outros irmãos. Aí nós combinamos, falando, nós vamos pagar um preço em oração para que Deus mude essa situação. E para a glória de Deus, irmãos, algum tempo depois, aquela situação foi toda mudada. E glória a Deus por isso. Deus entrou com o poder dele em ação, foi tudo sendo resolvido caso a caso, né, e aquele quadro foi completamente mudado através da oração. Então, quando você vê alguma coisa errada, às vezes está precisando de você também botar a mão na massa e ajudar. E principalmente, mesmo que você não possa ajudar fazendo nada, que às vezes não esteja ao seu alcance, seja algo que não seja possível, bata o seu joelho no chão e ora, ao invés de sair criticando e falando mal. Amém? Você toma uma bênção. E lembre-se sempre disso, que a rebelião ela é pior do que o pecado de feitiçaria. Então, para você não estar em rebelião, em rebeldia contra os seus liderados, seja obediente àquilo que a sua igreja ensina, aquilo que o seu pastor tem te ensinado, tem te orientado. Se ele está mandando fazer uma coisa de uma maneira, faça como ele está pedindo para fazer. Né? Siga mesmo, de fato, debaixo da orientação da sua liderança. E se você, igual eu falei antes, eu já falei a terceira vez que eu vou falar, eu acho. Se você não está satisfeito, você não concorda com alguma coisa, acha, isso não é para mim, eu não penso que deve ser desse jeito, então ao invés de você ficar disseminando uma maldizência, falando mal do seu pastor e do seu líder, ou falando da sua igreja para as outras pessoas que estão ali à sua volta, né, faça o seguinte, ore a Deus e peça para ele te direcionar para onde você tem que ir. Troca de ministério, vai para um lugar onde você vai se sentir bem, onde vai ter uma visão de acordo com aquilo que você quer.
mas ore principalmente por você mesmo. E veja se talvez você não está vendo defeito demais nos outros e está esquecendo de olhar para você mesmo. E muitas das vezes a gente critica muito aquilo que os outros estão fazendo, critica a nossa igreja, critica os nossos irmãos, critica o nosso colega de trabalho, nosso colega de escola, critica nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos filhos. E muitas das vezes o problema pode estar também em nós mesmos. Então faça uma análise da sua vida, veja como você está, qual é o seu comportamento e depois disso tome uma decisão de acordo com a direção que Deus te der. Amém? Que Deus abençoe sua vida de uma maneira poderosa, apesar de uma palavra talvez um pouco mais dura. A gente sabe que Deus, toda vez que Ele manda uma palavra, é para o nosso bem, é para poder nos abençoar e principalmente para nós crescermos. Amém? Quero orar pela sua vida nessa hora. Se puder, curva sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa pessoa que assistiu esse vídeo, que está nos acompanhando, Pai, pelo YouTube ou através do Facebook. Meu Deus, que de uma maneira especial, Pai, o Senhor toque nessa vida, ajude os teus filhos, ó Pai, a desenvolverem corações obedientes a Ti e tementes à Tua palavra, Pai. Que quando, meu Deus, vier uma direção, uma orientação de uma liderança, meu Deus, de uma pessoa que está acima de nós, que possamos ter um coração humilde e obediente, Pai, para atender e obedecer aquilo que está sendo falado e está sendo pedido para nós. Meu Deus, em todo o tempo, que nós possamos, meu Deus, estar conectados na Tua palavra, caminharmos na Tua presença, Senhor, vivendo, meu Deus, uma vida limpa e pura na Tua presença, e que não haja na nossa boca, Pai, nenhuma palavra de crítica, de maledicência ou de questionamento, Pai, nenhuma atitude de rebeldia haja na nossa vida. Dê, meu Deus, direcionamento para esse que precisa, Senhor, se posicionar em alguma área da sua vida, talvez está, meu Deus, num lugar onde não tem concordado com muita coisa e às vezes não sabia o que fazer. E esse vídeo, Deus, eu creio que trouxe entendimento no coração dessa pessoa. Então, Pai, esclareça agora, dê direção para o que esse filho ou essa filha do Senhor precisa fazer na vida dele. E mostre, meu Deus, também os nossos defeitos, nossas falhas, aonde temos alguma coisa que precisa ser mudada e que precisa ser melhorada, Pai. Assim como falamos no final desse vídeo, muitas vezes nós criticamos tantos outros, achamos defeito em todo mundo, Pai, mas esquecemos de olhar para nós e muitas das vezes os defeitos estão em nós mesmos. Se há, meu Deus, algum problema, alguma falha em nós, Pai, perdoa. Tira de nós, meu Deus. Ajuda, Deus, a nós refrearmos a nossa língua. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar essa maldade do nosso coração, essa malícia. Ó Deus, esse olhar, meu Deus, negativo sobre as coisas, esse pensamento de rebeldia, essas atitudes de desobediência, de teimosia, de achar que sabemos mais do que os outros, de achar que não precisamos, ó Pai, do Senhor nos direcionando. Ó Pai, essa é a nossa oração, entregando tudo nas suas mãos. No nome de Jesus, certo que o Senhor ouve e atende a nossa oração, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida, fiquem na paz e até uma próxima oportunidade. Amém?